Boa tarde, consumidor. Meu nome é Evandro Menezes, sou advogado, especialista em direito bancário e hoje nós vamos estar abordando a Lei 14.711, também conhecida como a Lei de Garantia de Empréstimos. Essa lei, ela vai impactar, no contrato de alienação fiduciária, seja bem imóvel, casa, apartamento e bens móveis, que no caso é veículo. Nós vamos só nos ater hoje aos bens móveis, que são os veículos. Bem, o que essa lei vem trazendo de inovação ao seu contrato de alienação fiduciária, né? Essa lei, ela possibilita as financeiras, os bancos, credores, realizar um procedimento extrajudicial de restrição de placa e busca e apreensão para aqueles clientes que ficarem eventualmente devendo a financeira. Bem, essa lei ela já nasce com muitas divergências, pontos controvertidos. Inclusive, houve veto presidencial a alguns artigos por se tratar de teor inconstitucional. Inclusive, hoje tramita no STF uma ação de declaração de inconstitucionalidade justamente para debater esses pontos da inconstitucionalidade dessa lei. Porque sim, foi uma lei que trouxe mais prejuízos ao consumidor do que vantagens. E então hoje se discute, no STF, uma ação que ainda será julgada pelo ministro Dias Toffoli, os nuances dessa lei. Em especial, a reserva de jurisdição. Ou seja, que a busca e apreensão ela não poderia ser feita por um oficial de cartório, e sim ela tem que ser feita por um oficial de justiça, ou seja, só com uma ordem judicial que seria possível a busca e apreensão do veículo. Pois bem, existem pontos muito importantes para nós tratarmos, e esses pontos da lei, do artigo em especial, eu vou de forma resumida trazer, que trata da previsão contratual, comprovação da mora, procedimento após a comprovação da mora e dívida não paga e o procedimento extrajudicial. Previsão contratual e comprovação da mora. Bem, a previsão contratual ela vai funcionar da seguinte forma: só contratos que foram feitos quando essa lei já estava vigente que valerão essa forma de busca e apreensão extrajudicial ou restrição de placa. Então essa lei ela começou a tramitar e em novembro de 2023 tivemos um desfecho. Então, apenas os contratos de novembro de 2023 para frente que essa lei impactará. Se você tem um contrato que ele é anterior a novembro de 2023, você não precisa se preocupar com isso. E se você tem um contrato de novembro de 2023 para frente, essa cláusula ela tem que estar específica em contrato. Ou seja, você, consumidor, autorizando a instituição financeira, o banco que você financiou o veículo, realizar o procedimento extrajudicial de busca e apreensão ou restrição de placa. Ou seja, tem que estar bem específico isso. Inclusive, vai passar aqui em cima como que vai estar o contrato, como que ele deveria estar. Quando você assinar, isso tem que estar bem expresso. Então, vai passar o slide e aí em cima você pode verificar. Além do contrato ser de novembro de 2023 para frente, a cláusula está expressa, como mostrado aqui. Deve haver a comprovação da mora. O que é a comprovação da mora? Em termos simples, é quando o banco te notifica através de uma carta que você está inadimplente, que você tem parcelas atrasadas e você precisa regularizar a sua situação. Bem, a partir desse momento, quando se envia a carta à sua residência, que está lá no contrato, ela foi enviada para a sua residência, você recebeu, você é constituído em mora. A mora é a demora em pagar a sua dívida, daí vem esse nome. Bem, você foi notificado para regularizar sua situação e passado um tempo você não regularizou.
Ou seja, a financeira tem o direito de realizar os procedimentos em cartório, certo? Cartório de notas. Aqui não é o cartório judicial, o processo judicial, o cartório de notas. Eles podem, no caso a financeira, né, pode ir até o cartório de notas, falar com o oficial, comprovar que, de fato, o consumidor recebeu a cobrança da dívida e não regularizou a situação dele. E a partir daí começa um procedimento extrajudicial de restrição de placa e busca e apreensão do seu veículo, que nós vamos detalhar mais profundamente à frente. Bem, a carta foi enviada, houve a tentativa de envio de carta, só que por 3 vezes não conseguiram localizar o consumidor ou a residência, algo do tipo. Então, pode ser feito o protesto de notas. Claro, o banco ele tem que comprovar que foi enviado por pelo menos 3 vezes, né, tentativa. Houve tentativa 3 vezes de informar que o consumidor estava inadimplente e não conseguiu. Com isso, a partir dessas provas, pede-se o protesto do seu nome. O protesto de nome seria como uma negativação de nome, só que mais firme, mais efusiva. Então, o seu nome agora consta protestado, ou seja, agora no cartório, sua dívida agora não está apenas mais só no SPC Serasa, está uma dívida cartorária. Bem, se foi enviado a carta e encontraram o consumidor ou não, porque só basta que a carta seja enviada ao endereço que está no contrato, não necessariamente tendo que achar a pessoa que assinou o contrato. Sendo enviada para o endereço que está no contrato, já comprova a mora, correto? Mas não achando, o banco tentará por mais algumas vezes e comprovando que não conseguiu fazer a entrega ou algo do tipo, protestará o nome do consumidor, o nome do alienante fiduciário, correto? Então, essa é a primeira parte para nós encerrarmos em relação ao contrato, quando ele passa a valer e quais os contratos que estão dentro, né, desse escopo que podem ser atingidos por essa lei, os pré-requisitos iniciais para se ter a busca e apreensão ou restrição de placa por processo extrajudicial. Cabe aqui informar o seguinte: a notificação pelo banco através de telefone, mensagem por WhatsApp, redes sociais ou qualquer outro tipo, e-mail, não é válido. Isso já há julgamento, jurisprudência que falam que não é possível a notificação de dívida do consumidor assim. Ou seja, tem que enviar a carta, não sendo recebida por algum motivo a carta, tenta-se mais algumas vezes, não conseguindo, protesta o nome do consumidor. Bom, acho que nós aqui já está bem esclarecido, né, essa questão do quando ele começa aonde que essa lei vai influenciar e como é que ela começa a nascer, o procedimento dela começa a nascer. Após a comprovação da mora. Bom, após a comprovação da mora, o devedor, né, ele vai receber, estará ciente que está devendo e ele terá 20 dias para pagar voluntariamente sua dívida. Ou seja, a partir do envio da carta, ele terá 20 dias para regularizar sua situação. Seja uma parcela atrasada, 2, enfim, isso daí ele tem que regularizar com a instituição financeira. E caso, né, o consumidor discorde dessa dívida, ele deverá apresentar um documento comprobatório, que, um exemplo, estão cobrando 10 mil de prestações atrasadas, mas o consumidor deve apenas uma prestação, ou 2, ou seja, uns 2 mil reais. Então ele tem que comprovar ali, olha, eu não devo isso tudo, eu devo tanto, e realizar o pagamento da forma que se deve ter. Bem, na hipótese que o devedor, né, o consumidor, alegar que a cobrança é parcialmente indevida, cabe declarar o valor que entender correto e pagá-lo dentro do prazo indicado, 20 dias. Ou seja, você concordando ou não, você tem 20 dias para pagar o que foi cobrado. Se você não concordar, você paga parcialmente e se discute
após o pagamento parcial. Então, logo após essa notificação, passados 20 dias, não houver regularização da dívida, a instituição financeira poderá converter essa dívida em uma execução extrajudicial. Ou seja, a partir de agora, a instituição financeira poderá ir ao cartório e requisitar que o oficial de cartório lance a placa, né, entre em contato, na verdade, com os departamentos de trânsito, no caso Detran, Senatran, enfim, e que lance a placa do seu veículo para que ele tenha uma restrição de circulação. E com essa restrição de circulação, você não poderá mais circular, e caso circule e seja parado, né, numa blitz, numa lei seca, a autoridade policial poderá levar seu veículo, ou seja, sem ordem judicial, sem nada. Então isso que se discute hoje, porque não houve um juiz para julgar quem estava certo e quem estava errado, e a balança está pendendo muito mais para o lado mais forte, que é o do banco, ao invés do consumidor. Então isso tudo está em discussão, e eu pretendo que tenha uma melhor resolução para o consumidor. Claro, não tendo os especialistas, os advogados bancários, terão ferramentas para trabalhar. Mas hoje nós vivemos nessa expectativa da lei ser revogada em alguns pontos. Bem, além da restrição da placa, ainda poderá ser feita a busca e apreensão. Bem, essa parte da lei ainda está muito obscura, muito confusa, porque só quem tem poder para fazer a busca e apreensão do bem, ou seja, ir até a sua residência, pedir reforço policial para levar o bem a depósito ou em algum local que a instituição bancária forneça, hoje, pelo Código de Processo Civil, é oficial de justiça. Não é oficial de cartório, não é oficial de notas. Embora os dois sejam oficiais, são oficiais totalmente diferentes em suas funções. E isso que se discute hoje, a reserva de jurisdição. Porque só o juiz teria força para dizer que pode haver sim a busca e apreensão, e só o oficial de justiça, ou seja, a mão do juiz, o longa-manos do juiz, que é o oficial de justiça, teria a autoridade, a fé pública para executar a busca e apreensão, não o oficial de cartório. E tanto que a ação que hoje tramita no STF, a ação de declaração de inconstitucionalidade, foi proposta pela Associação de Oficiais do Brasil, de Oficiais de Justiça do Brasil, ou seja, um órgão nacional de associação dos oficiais de justiça que ajuizou essa ação para se declarar a inconstitucionalidade nesses pontos. Pois bem, a lei ainda é muito nova e há algumas nuances que eu não posso e nem teria como esclarecer agora, até porque efetivamente ela ainda não começou a ser praticada, então vão surgir muitas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, não ficou algo esclarecido, se o seu contrato é de 2023, de novembro de 2023 para frente, e você está com dúvida se seu contrato tem essa cláusula ou não, nos procure, entendeu? Para tirar as suas dúvidas. Nós fazemos a análise gratuita do seu contrato e com certeza nós te orientaremos da melhor forma possível e te defenderemos naquilo que você tem direito. E lembre-se sempre, não é só porque você tem 1, 2, 10, independente das parcelas atrasadas que tiver, você tem seus direitos e eles devem ser resguardados. Agora, ficou um pouco mais difícil a situação para o consumidor que fica atrasado, mas ainda há ferramenta, há soluções para que se consiga resolver as coisas, porque não é só porque você está devendo que você não tem direito, você tem direito. Então, procure um especialista.
Se quiser, traga o seu contrato aqui para a Porto Assessoria para nós analisarmos e vermos se tem cláusulas abusivas e se tem a cláusula que autoriza a busca e apreensão do seu veículo de forma extrajudicial, porque é objeto de discussão. Se nem o Poder Judiciário ainda conseguiu ter uma resposta concreta, na dúvida, então a balança tem que pender, né, o lado mais fraco. E o lado mais fraco da relação contratual sempre será o consumidor. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para ajudar, compartilha com alguém que tenha financiamento de veículo, para ver a situação do contrato dele. Mais dúvidas como esta e outras, vocês podem estar acessando nosso Instagram, @portoassessoria, com 4 S, lá vocês vão tirar todas as dúvidas. Manda lá na caixinha lá de mensagem: olha, eu fiquei com essa dúvida, eu não entendi muito o procedimento. Eu e toda a equipe aqui da Porto Assessoria estaremos dispostos a esclarecer as dúvidas que você tiver referente